Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui de uma forma especial para você que tem filhos. Se você é pai, se você é mãe, essa é uma mensagem de um coração de um pai para vocês. Um pai que é pastor, um pai que segue Jesus, mas um pai. Nós temos 3 filhos pela graça de Deus. Como a minha filha mais velha diz, papai, você gosta de ter filhos, isso é uma verdade. Eu digo pela graça de Deus de uma forma muito especial, porque quando eu era adolescente, eu tive uma dificuldade de saúde. O médico disse que eu poderia ter ficado estéril, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me abençoou com 3 crianças maravilhosas. E quando a gente pensa em criação de filho, eu tenho sido tentado em 3 áreas e tenho visto muitos caírem nesses erros, e eu queria compartilhar isso com vocês. Acho que o primeiro grande erro que a gente pode cometer na hora de criar os nossos filhos, principalmente nós que somos cristãos, é o legalismo. É aquela ideia de achar que os nossos filhos precisam seguir um alto padrão moral porque nós somos cristãos e nós vamos colocando para eles uma série de normas, de leis, e vamos colocando medo no coração deles, dizendo que Deus vai punir, que Deus vai castigar, que Papai do Céu está vendo. E nós começamos a colocar uma série de regras, de leis que não são bíblicas. E vamos impondo uma série de coisas para essas crianças e elas vão crescendo debaixo daquele peso. Então é muito comum a gente ver isso no nosso universo evangélico. Bem intencionados, os pais começam a construir um imaginário de um Deus mau, de um Deus que pune, e muitas vezes exigimos das nossas crianças que elas sejam perfeitas. E muitas vezes para manter aquele nosso status quo enquanto uma família cristã perfeita. Mas a verdade é que em algum momento a graça de Deus vai alcançar os nossos filhos. E eles também vão se tornar seguidores de Jesus. Enquanto isso, o nosso trabalho é de ensinar o Evangelho, o amor, a graça, a justiça de Deus também. Mas o Evangelho na sua totalidade. E não produzir crianças, adolescentes, legar à sociedade, religiosos, pessoas legalistas, pessoas que vão achar que cristianismo é não beber, não fumar, falar determinadas palavras. O evangelho é muito mais do que isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse legalismo na hora de criar filhos. Temos que tomar muito cuidado para não criar essa imagem de Deus que pune e ensinar a criança a seguir uma série de regrinhas religiosas e esperar que a criança seja perfeita. E muitas vezes essa criança ainda nem conhece a graça e o amor de Deus, ela ainda nem foi alcançada por Jesus efetivamente. Isso se torna muito problemático, inclusive, quando a gente chega na adolescência. Um outro extremo, um outro erro que muitas vezes as pessoas cometem, é o oposto disso, é a libertinagem. É aquela família que acha que por ela ser cristã e confessar uma fé evangélica, no final tudo vai dar certo. E sem esforço, sem discipulado efetivo, vão criando os filhos de uma forma libertina, ou seja, usando da liberdade cristã para não ensinar de fato essa criança a priorizar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Então, é muito comum a gente perceber famílias, por exemplo, que vêm à igreja quando sobra tempo. Então, o clube é mais importante, os estudos são mais importantes, a família é mais importante, o trabalho é mais importante, o lazer é mais importante, tudo é mais importante do que Jesus, do que a comunidade local. E aí, às vezes, a gente tem crianças de 9, 10 anos que ficam em casa porque queriam jogar videogame, e isso no domingo, e a gente não ensina para essa criança o valor de estar presente numa comunidade cristã dominicalmente, honrando o dia do Senhor. Então, por um lado, nós temos famílias legalistas que nunca podem tirar férias no domingo porque precisam estar lá e as crianças estão doentes e elas estão ali obrigatoriamente. Por outro lado, nós temos famílias libertinas que vão criando as crianças, os adolescentes com uma liberdade que não deveria existir. E vão para o outro extremo e acabam dificultando o entendimento dessa criança do que é seguir Jesus. E por outro lado, e o pior de tudo, o pior erro que a gente pode cometer na hora de criar filhos
é sermos hipócritas. O caminho da hipocrisia é extremamente danoso para a criança e certamente vai produzir um adolescente revoltado com Deus, com a religião, com a igreja e muitas vezes com a família. A pior coisa que pode acontecer na sua família é você ter um discurso e os seus filhos verem uma outra coisa em casa. Então não adianta termos uma aparência na comunidade e termos uma outra aparência dentro de casa ou em outros ambientes. Nós precisamos ser quem somos, filhos de Deus, em todos os lugares, sermos pessoas íntegras e que os nossos filhos não nos vejam usando máscaras, porque isso vai ser extremamente prejudicial para ele. Ele não vai confiar, ele não vai acreditar que o que nós dizemos é verdadeiro, se ele não vê isso de fato nas nossas vidas. Temos que tomar cuidado com o legalismo, com a libertinagem e com a hipocrisia. Para nos livrarmos disso, o nosso caminho é vivermos o Evangelho de uma forma íntegra e genuína. Vivermos a Escritura de verdade. Valorizarmos os princípios da Palavra de Deus e não negociá-los. Mas, por outro lado, tomar cuidado para não impedir, por exemplo, uma criança de participar de uma festa da roça porque é uma festa maligna. E não sermos legalistas e colocarmos um peso que uma criança não pode carregar. Nem legalistas, nem libertinos. Tampouco hipócritas, mas vivendo de uma forma íntegra, contando, sobretudo, com a graça de Deus. Quem vai transformar o coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é Jesus. Quem nos transformou foi Deus no seu amor e graça. E é esse Deus de amor, de graça, que nós precisamos apresentar aos nossos filhos, com a nossa vida e com as nossas palavras. Orando muito, ensinando, discipulando, vida na vida, para que eles sejam um dia também alcançados pela graça do nosso Deus. Essa tem sido a minha meta, a nossa meta, como pai, como mãe, e assim a gente tem procurado criar os nossos filhos. Não é uma receita de bolo, pelo contrário, são crianças ainda, mas eu só estou abrindo meu coração, preocupado em vendo caminhos perigosos que alguns têm tomado. E eu acho que o melhor caminho é o caminho da graça de Deus. E que Deus tenha graça e misericórdia para comigo, para com a minha família. Porque se não for Jesus, o que vai ser dos meus filhos? Vamos colocá-los nas mãos do Senhor e esperar em sua graça. Forte abraço. Deus abençoe sua vida e te capacite como pai e mãe a criar os seus filhos. Não viva pesado, culpado, se sentindo imperfeito. Todos nós como pais iremos errar, mas tudo é pela graça de Deus.